Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aí no versículo 14, ele fala então que aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco. Não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele parece que foi uma primeira vez em Atos capítulo 18, no versículo 1, diz que depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Aparentemente essa foi a sua primeira visita a Corinto, né? E depois ele vai uma segunda vez. E agora ele está falando de ir uma terceira vez. Nós não sabemos se essa terceira vez realmente se concretizou ou não. Não existe nada aqui em Atos que ele possa dizer que realmente chegou a ir lá. Mas no versículo 15 ele fala com que espírito ele iria lá. Eu de muita vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Essa é a disposição que ele tinha, de se entregar totalmente por eles, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Imagina esse homem terminar a vida desse jeito, com esse desprezo daquela assembleia, daqueles irmãos de Corinto, que tanto foram ajudados por ele. E Corinto era uma cidade rica, uma cidade comercial, e aquela assembleia se gabava. Na primeira carta nós lemos, né? Vocês dizem, estou rico, como é que eles falam? Sem mim reinais. É 1 Coríntios capítulo 4, ele fala no versículo 8, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até essa presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios, ou 10.000 amas secas, babás, em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então ele tinha pregado o Evangelho para eles, eles haviam se convertido por intermédio de Paulo, aquela assembleia havia sido formada e edificada ali em Corinto, com a ajuda desse apóstolo, e, no entanto, eles receberam de bom grado, aqueles que vinham em seu próprio nome. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. O Senhor Jesus falou lá no Evangelho de João. Aí, continuando aqui, então, em 2 Coríntios 12, no versículo 16, mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Mais uma vez, ironia na linguagem aqui. O que ele está falando aqui? Muito provavelmente, os outros falsos apóstolos acusavam Paulo, tipo assim, não, Paulo não pede dinheiro para vocês, mas ele manda outros pedirem dinheiro. E realmente, numa outra carta, ele envia Timóteo e envia outros para que fossem buscar ajuda para os irmãos pobres da Judéia.
Então isso aqui se tornou agora um argumento dos falsos apóstolos, dos próprios coríntios, por tabela, de que Paulo estava enganando eles. E ele usa aqui de ironia, né? Com isso, quando ele fala assim, mas seja assim, eu não vos fui pesado, quer dizer, eu não pedi dinheiro para vocês, mas, sendo astuto, sendo esperto, vos tomei com dolo, vos enganei. É isso que ele está falando. Ele está tirando uma na cara deles. Sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por alguns daqueles que vos enviei? Será que eu enviava esses para buscar recursos para os irmãos pobres de Jerusalém, para eu depois pegar esses recursos? Veja como é interessante, irmãos, que tudo aqui gira em torno de dinheiro. De dinheiro, que eles estavam... Paulo estava muito provavelmente sendo acusado pelos falsos apóstolos de alguma maneira estar expoliando, estar tirando recursos dos irmãos de Corinto. Porque nas outras assembleias ele aceitava ajuda das outras assembleias, por isso que numa outra passagem ainda, acho que nesse capítulo mesmo, ele fala, outras igrejas eu expoliei, não é? Porque ele estava recebendo ajuda de outras, mas ele não queria ser pesado aos de Corinto. Esse capítulo aqui, se a gente ler nas entrelinhas, ele tem muito a ver com os nossos dias. Quando as pessoas estão mais aptas a receber fardos, cargas, julgos de homens maus que estão arrancando a gordura, arrancando a lã delas, do que aceitar aqueles que realmente são servos de Deus e querem só o bem deles. Então, no versículo 17, porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Quando eu mandei alguém aí, será que foi para eu poder indiretamente tirar recursos de vocês? É isso que ele está falando aqui. Versículo 18, ele fala, roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Isso aqui é um princípio que ele está colocando, que é muito importante também, ou seja, Tito tinha diante deles, na presença deles, o mesmo comportamento de Paulo. Porventura, não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Isso é importante, que exista entre os irmãos uma sintonia para que andem no mesmo espírito, nas mesmas pisadas. É muito triste quando nós vemos algum irmão se colocar fora de sintonia, não conseguir andar emparelhado, vamos dizer assim, né, na mesma parelha, no mesmo passo de outros irmãos. Ele quer ser independente e, muitas vezes, ele quer ser opositor de irmãos. Ele quer se opor a irmãos. Ele quer criar o seu próprio rebanho. Isso é muito triste quando acontece. E acontece. Infelizmente acontece, já acontecia lá, né? Paulo alertou sobre isso em Atos capítulo 20, mas o que é o princípio aqui é andar no mesmo espírito e nas mesmas pisadas dos apóstolos, do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus. No versículo 19, cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Então ele já estava esperando que, se ele fosse uma terceira vez, que aparentemente não chegou aí, eu não sei exatamente, mas eu não encontrei provas de que ele tenha ido efetivamente essa terceira vez. Ele já estava prevendo como estaria o clima
entre os coríntios? Pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos. Vamos ver quais são as palavras usadas em outra tradução aqui. Na outra fala assim: contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos e tumultos. Uma outra tradução diz: contendas, ciúmes, iras, disputas, maledicências, murmurações, insolências, desordens. Ou seja, só coisa ruim. Era isso que ele esperava encontrar em Corinto, se ele fosse. De tão baixa que estava a condição daquela assembleia. Nós podemos, por um lado, nos entristecer de ler essa carta. Essa carta é triste. Eu realmente não gosto de ler 2 Coríntios. É uma carta muito triste, né? Ela é muito triste. Mas, por outro lado, o Senhor permitiu, o Espírito Santo também, que esta 2 Coríntios, que na realidade é pelo menos uma 3 Coríntios, né? Porque antes de 1 Coríntios, ele fala que ele já tinha escrito a eles, antes até daquela primeira carta aos Coríntios. Mas nós podemos aproveitar, o Espírito Santo quis mostrar o estado das coisas que estavam lá em Corinto. Nós temos uma carta, por exemplo, a carta enviada a Laodiceia, que ela é mencionada numa das cartas de Paulo. Ele fala: a carta que envia a Laodiceia seja lida entre vocês. Não me lembro em qual das cartas aqui que ele fala. Mas é uma carta que não chegou até nós. Por que não chegou? Nós não sabemos, mas nós sabemos que Laodiceia é a última igreja das 7 igrejas de Apocalipse. Era o último estágio, ela representa o último estágio do testemunho cristão na Terra. Então, eu tenho por mim, não tenho prova nada disso, né, mas eu tenho por mim que essa carta devia ser também escabrosa, né, pelo teor dessa aqui de Corinto. Essas assembleias todas acabaram desaparecendo. Todas elas desapareceram depois, porque o Senhor ele coloca cada assembleia reunida ao seu nome, é como se fosse um candelabro. É uma luz nesse mundo. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4, Apocalipse 2, 4, para a igreja que estava em Éfeso, né, para a assembleia que estava em Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Essa daqui já era o primeiro estágio da cristandade após a partida dos apóstolos. Essas cartas foram escritas revelando o que estava acontecendo depois, então, embora fosse escrita por João, né? Sabemos que João estava vivo, evidentemente, quando escreveu, mas como elas são cartas proféticas, elas nos falam do estado da cristandade, do declínio da cristandade, que viria, então, depois da morte dos apóstolos. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que significa tirar do lugar o castiçal? O castiçal é um candelabro, né, de velas, que é a luz. E cada assembleia, ela tem o seu castiçal, ela tem a sua luz, ela brilha como um testemunho de Cristo no mundo. Cada assembleia é local, né, de cada cidade. Quando uma assembleia não julga pecado, faz vista grossa, deixa passar, o Senhor trata de diferentes maneiras com essa assembleia. Uma, ele trata como tratou com Corinto, que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Que havia entre eles muitos que estavam enfermos e dormiam. O que significava isso? Que já tinham morrido. Por quê? Porque eles estavam tratando as coisas do Senhor de qualquer maneira. Então o Senhor, às vezes, tem que julgar os seus, fazendo o quê? Permitindo doença entre os irmãos e permitindo até a morte, quando existe pecado de morte.
É a maneira dele julgar. Lá em Pedro escreve isso. É tempo que já comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa pela casa de Deus, ele vai falar em Pedro, 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. A casa de Deus é a esfera da profissão cristã. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o Senhor não deixa barato, não, quando existe pecado e quando existem desvios da sua vontade, quando acontece como estava acontecendo em Corinto, né? Todo esse desprezo por aquele apóstolo que era tão querido do Senhor e que foi tão usado, que recebeu tantas revelações, ao ponto de ter sido colocado nele um cabresto, que era o espinho na carne, para que ele não se gloriasse por causa da excelência das revelações que ele recebeu. Então, esse homem que sofria tudo para poder levar a palavra de Deus aos irmãos de Corinto, era tão desprezado em Corinto, porque davam mais honra aos judaizantes e aos falsos apóstolos, e provavelmente alguns que eram emissários de Satanás, como é dita numa outra passagem também da carta aos Coríntios, né? Que Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é pouco que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Então ele já prevê que se ele for uma terceira vez aqui, ele vai encontrar pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. E no versículo 21 ele encerra esse capítulo 12, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e da prostituição e desonestidade que cometeram. Então ele termina o seu capítulo aqui de uma maneira bastante triste, né? Eu tenho aqui inclusive uma coisa que Darby escreveu. Ele diz que esse capítulo aqui, o capítulo 12 de 2 Coríntios, começou com o terceiro céu e terminou com os pecados mais vis da terra. Começou com o terceiro céu e terminou com os pecados mais vis da terra. E entre as duas coisas, Darby escreve, foi colocado só este remédio: o poder de Cristo que estava sobre o apóstolo Paulo. Então, o poder de Cristo estava sobre o apóstolo Paulo para tentar corrigir esses desvios que havia em Corinto. Aqueles que haviam começado no terceiro céu e terminavam nessa lista de pecados, de pendências, de invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, na terra. Na terra. Era como se tivessem feito uma viagem ao contrário, do céu para a terra, de tão baixa que chega o estado final aqui dessa Assembleia de Corinto. Então, é uma carta bastante triste, essa de 2 Coríntios, e bastante também representativa do nosso tempo, porque vocês não acreditam o tanto que eu recebo de rejeições à doutrina de Paulo. Irmãos e irmãs que escrevem, ou ditos irmãos, ditas irmãs, né, pelo menos professam ser cristãos, escrevendo que Paulo era um solteirão recalcado, ou que não gostava de mulher, que era isso, que era aquilo, porque realmente o pensamento dele era o pensamento de Deus, do Espírito Santo, e não se encaixa no politicamente correto dos nossos dias. Percebe? Então, realmente, ele é um apóstolo odiado. Tanto é que o que ele fala em 2 Timóteo é muito significativo, que a última carta dele é 2 Timóteo. Ele estava preso, depois parece que ele é solto um tempo,
Depois ele é preso de novo e executado. Quando ele fala 2 Timóteo 4, versículo 16, ele fala: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Eu estava procurando pela palavra abandonaram, mas é desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Todos me desampararam. Não é? E nós sabemos que o próprio Senhor Jesus na cruz, não é? Ele foi desamparado por todos e por Deus. Por isso que ele clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? E ali ele estava concluindo ou concretizando a profecia do livro dos Salmos, do Salmo 22. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. E é interessante que a única vez nos evangelhos que o Senhor Jesus chamou a Deus de Deus, porque em todas as outras partes ele chama de Pai. Mas ali ele não podia chamar de Pai. Ele chamou de Deus, porque Deus o havia desamparado, uma vez que ele estava ali sendo feito pecado por nós. E Deus não podia ter nada com o pecado. Nós não entendemos isso, claro que não, né? Não dá para entender. Parece que é um jogo de palavras, tudo, porque realmente é outro patamar aí de coisas espirituais que nós não entendemos. Mas o abandono da verdade e o abandono do verdadeiro, que é Cristo, o abandono dos seus profetas, o abandono dos seus apóstolos, essa é a característica dos últimos dias. Em Israel, os profetas foram todos abandonados, desamparados, mortos. Na igreja, mesma coisa. Todos os apóstolos foram mortos, exceto João, que morreu de velhice, mas todos acabaram mortos. E nós não podemos esperar que nesses últimos dias que nós vivemos, as coisas vão melhorar, e de jeito nenhum. Tem alguns que vêm com a história assim: não, mas vai ter um avivamento da igreja, amigo. Você acredita em duende, como é que chama? Aquele cavalo com chifre na testa, aquele unicórnio, em fada. Só se acredita nessas coisas, porque não vai ter avivamento coisa nenhuma. Até recentemente teve aí numa igreja nos Estados Unidos, que ficaram vários dias orando e cantando hinos e tal, e falaram que era um avivamento. E aí? O que aconteceu? Né? Qual o resultado que isso teve? Acabou. Morreu. Acabou o gás. Né? Acaba o gás, volta ao que era antes, e às vezes volta até um patamar pior do que estava. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.